Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, não sai do vídeo agora, fique comigo até o finalzinho desse vídeo, meus irmãos, porque você, pregadores iniciantes, pregadores, que estão começando a pregar a palavra de Deus agora. Isso mesmo, você que tem vontade de ser um pregador, já prega, né? Mas ainda não sabe o que é uma mensagem textual, uma mensagem temática, ou seja, uma mensagem expositiva. Ficando no vídeo comigo até o finalzinho do vídeo, você aqui vai aprender a pregar uma mensagem textual. A mensagem textual é diferente um pouco da mensagem temática. A mensagem temática, você escolhe um texto bíblico, lê um versículo-chave. Desse versículo você tira um tema, e o tema você tira 3 tópicos, pelo menos 3 tópicos. O tema, 3 tópicos, a mensagem temática. Cada tópico você tem que se basear numa referência bíblica, baseado no tema. Se o tema é salvação, 3 tópicos, você vai ter 3 referências bíblicas falando sobre salvação. Não pode sair daquilo. Tem que ser baseado no tema, uma mensagem temática. Você pode passear a Bíblia toda, tá? Na mensagem temática. A mensagem textual é diferente. É essa que nós vamos aprender agora. Eu estou com a Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Você lê o verso 1 e vai lendo, tá? Pelo menos 3 a 4 versículos. Vamos ler aqui 4 versículos, tá? O verso 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. O verso 2: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O verso 4: então, correndo adiante, ele subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Vamos ler o 5? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje, aleluia, em tua casa. Pronto, meus irmãos, você leu aqui o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 5. Desses 5 versículos aqui, você vai escolher aqui um versículo chave para você dar um tema. Desse texto aqui, o verso que eu escolhi para dar um tema foi o verso 9. Diz assim, ó: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho, ele também é filho de quem? De Abraão. Olha Jesus aqui testemunhando, falando bem aqui de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Maioral dos publicanos. Igreja, você falando para a igreja quando for pregar. Igreja, Zaqueu, o nome dele significa o justo. Algumas pessoas falam que Zaqueu era ladrão, porque ele era cobrador de imposto de renda. Ele era maioral dos publicanos e era rico. Mas nesse dia aqui, ele não olhou para dinheiro, para mansão, para carro, para riqueza material. O que ele queria era conhecer, ou seja, ver quem era Jesus. Aí você aqui lê o texto todinho, acabamos de ler. Eu dei no versículo 9. Eu tirei um tema, estou com a mensagem pronta aqui, ó. Tá vendo? Para não adiantar, para o vídeo não ficar tão comprido. Do verso 9 eu dei um tema. O tema: o encontro salvador com Cristo. Esse encontro foi quem? De Zaqueu com Cristo. Zaqueu com Jesus. O texto é Lucas 19, o verso 9. Eu dei um tema: o encontro salvador com Cristo. O verso 9 eu dei um tema. O verso 3 e o 4, igreja, aqui, ó. Diz assim o 3, ó: procurava ver quem era Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O verso 3. Mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de
pequena estatura. O verso 4. Então, correndo, diante ele subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de Jesus passar. Desse versículo 3, do 9 eu dei um tema, o encontro Salvador com Cristo. Já o verso 3 e o 4, eu coloquei aqui o quê? O primeiro tópico. Essa mensagem tem 3 tópicos. No verso 3 e o verso 4, eu tirei um tópico. O tópico é o desejo do pecador de vê-lo. O desejo de Zaqueu, que era pecador, ele desejava ver quem era Jesus. O verso 3 e o 4. O desejo do pecador de vê-lo, o primeiro tópico. O segundo tópico está no verso 5. O segundo tópico está no verso 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu, depressa. Pois me convém ficar hoje. É hoje, Zaqueu, não é amanhã, é hoje. Ficar hoje em tua casa. Olha o segundo tópico do verso 5. A proximidade e o convite do Salvador. Quem convidou Zaqueu aqui foi Jesus. Então, o primeiro tópico, no verso 5, eu dei mais um tópico, o segundo tópico. A proximidade e o convite do Salvador, no verso 5. Tá bom? No terceiro tópico, amado, nessa mensagem que é textual, eu coloquei mais um terceiro tópico, que está baseado no verso 9, que é o mesmo verso que eu dei o tema, que diz assim, ó. Terceiro tópico está no verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje, é hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho, ele é filho de Abraão. Quem é esse filho de Abraão aqui? Jesus está se referindo a Zaqueu, que algumas pessoas condenam-lo, dizendo: é ladrão, ele é cobrador de imposto de renda. Mas é esse aqui que Jesus escolheu para salvá-lo na casa dele, de Zaqueu. Olha o terceiro tópico. O versículo, acabamos de ler o verso 9 de Lucas 19, verso 9. Terceiro tópico. A segurança na promessa. Veja que há segurança na promessa da palavra de Cristo. Veja que Jesus aqui está dizendo no verso 9. Entendeu, meu irmão? Então, terceiro tópico. A segurança na promessa da palavra de Cristo. O verso 9, terceiro tópico. E aqui, você abaixo dos tópicos, você coloca, tá aqui, ó. Olha a mensagem aqui. Tá dando para ver aí, meus irmãos? Tá dando para ver aqui, meus irmãos? Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ó. No terceiro tópico, tá vendo? A segurança na promessa da palavra de Cristo. O tema, o texto, e 3 tópicos. Cada tópico você coloca aqui, ó, algum subtópico. O subtópico aqui no primeiro tópico, o desejo do pecador de vê-lo, eu coloquei um subtópico. Primeiro, procurava ver, não como o curioso Herodes, nem como as multidões incrédulas, mas com a insistência do cego. Lucas, uma referência aqui, Lucas 18:41, que diz assim o cego. Jesus disse: que quer que eu te faça? Respondeu o cego. Respondeu ele, eu quero ver. O cego respondeu para Jesus que queria ver. Você colocou aqui esse subtópico, tá? No segundo tópico, você coloca abaixo aqui, ó. A proximidade e o convite do Salvador. Eu coloquei aqui o subtópico. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja aqui a proximidade e o convite do Salvador. Jesus convidou Zaqueu para ir na casa de Zaqueu, que há salvação lá, não é verdade? Aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 20, está baseado certinho uma referência. O terceiro tópico, a segurança na promessa da palavra de quem? De Cristo. Eu coloquei aqui em Romano, capítulo 2, 28, tá bom? Então coloquei aqui uma referência que vai dar certinho no terceiro tópico. Isso aqui é uma mensagem textual. Você lê um texto, de um versículo você tira o tema, lê mais alguns 3, 4 versículos, você tira 3 tópicos pelo menos, e cada tópico você coloca um subtópico com a referência abaixo dos tópicos, tá bom? Isso aqui é uma mensagem textual. Se você gostou do vídeo, meus irmãos, deixa o seu gostei. Ajude esse canal em nome de Jesus, compartilhando pelo menos para 3 pessoas que também quer aprender a pregar a palavra de Deus. Uma mensagem textual. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos?